Boa noite! No Espaço Urbano de hoje te mostramos 3 peças para descansar que envolvem conforto e beleza. Tem também formas de evitar infiltrações e ainda peças vintage. O programa está começando. Peças de tempos antigos podem trazer lembranças. Muitas daquelas que temos em casa podem ser heranças de familiares, relíquias que passam de geração em geração. O vintage está na moda. Se baseia numa decoração de memórias que personaliza o espaço. Aproveitar as peças vintage é uma forma fácil de dar um toque de irreverência, sofisticação e até luxo à sua casa. Marcos Ruschel e Guto Dardi foram até um antiquário de Lajeado para te mostrar quais são os itens mais procurados para a decoração. Misturar estilos de móveis antigos e modernos ajuda a criar um ambiente personalizado que reflete o gosto do proprietário de personalidade única. Mas muitas pessoas aderem a um estilo específico ao decorar suas casas. Essa abordagem é ótima se você está realmente apaixonado por uma determinada época ou gênero de design. Eu acho que a antiguidade na decoração são peças que vêm sendo utilizadas há muitos anos. Inclusive, hoje está mais assim em voga o retrô, o vintage, aquele antigo bem a outra geração gostava, enchia a casa de antiguidade, ele está um pouco démodé. Agora se mistura a antiguidade com o moderno. Eu acho que deveria usar algumas peças que a pessoa gosta, que compra numa viagem, de família, uma antiguidade que tem a ver com a pessoa, com a sua história. Porque é uma peça que ela vai ver na sua casa, vai gostar de ver, não vai enjoar, não cai de moda, só valoriza e agregar com o moderno, com uma coisa mais contemporânea, essa mistura, eu acho que entra a casa muito bem. Para alguns proprietários de imóveis, as heranças de família, como móveis e decorações antigas, tendem a ser descartadas. Mas sempre há quem encontre valor nessas peças. O antigo carrega histórias, marcas, lembranças e talvez até sentimentos de épocas passadas. Atualmente, cristaleiras, toda repaginada, né? Se usa aquele armário antigão, né? Dos nossos avós e tal, e transforma numa cristaleira moderna, com vidro, espelho, lâmpada LED dentro para clarear. Aí usa para guardar louças, cristais, os copos, essas coisas, né? Essa é uma peça muito usada. Outra peça que usa muito também é uma mesa antiga. Ela sempre entra bem, porque usa uma mesa antiga com cadeiras mais modernas, joga, né, algum criado, espelhos, relógios, estão muito na moda também. Os lampiões, as lamparinas antigas, rádios, a mistura de rádio, uma coleção de rádios, fica lindo na decoração, malas, relógios, peças assim nesse sentido, instrumentos musicais se usa bastante. Fica lindo, né, um instrumento musical misturado. Aquela janela, por exemplo, é uma janela que foi tirada de uma casa antiga, transformada em porta-retrato e pode usar ela até como espelho também, em vez de estampas, coloca um espelho, também fica bem bacana. E mistura com outros quadros, arabescos, joga numa parede, ela aconchega bastante no ambiente. Outra coisa, os rádios, que eu acho legal colocar assim em cima de armário, em cima de aparador, pode colocar vários tamanhos juntos, também jogados, mistura com livro. Os livros misturados com essas peças ficam muito bonitos. Os interiores exalam o sentimento de uma decoração viva, onde é possível sim misturar antiguidades de diferentes períodos e estilos, design clássico com peças próprias, tecidos e texturas. Eu acho que pode estar em todos os ambientes.
Principalmente eu acho que numa sala íntima, uma sala onde tu vai receber teus amigos, salão de festas, quiosque, cozinha, direto. Acho que a mistura assim joga uma peça retrô junto, mais vintage, antiga mesmo, as louças, aquela porcelana inglesa branca, jogada com os potes de barro antigo junto. Fica lindo numa cozinha, um ambiente assim de festa para receber os amigos. Além da memória, a proposta de aproveitar peças antigas tem um apelo também ecológico e de reaproveitamento. Evita comprar algo novo e oferece uma nova vida a um objeto que poderia virar lixo. E com pequenas restaurações, as suas peças antigas se tornam novas. No próximo bloco tem uma entrevista que mostra as causas e formas de evitar infiltrações. A infiltração pode aparecer em qualquer ambiente de um imóvel, mas em geral surge com mais frequência em locais chamados de áreas molhadas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. São cômodos que concentram a instalação hidráulica da casa. Marcos Rucha foi entrevistar o professor Rodrigo Spinelli para saber mais sobre as causas e como evitar infiltrações. Isso mesmo, muitas pessoas reclamam de infiltrações em suas residências. Professor, quais são as causas dessas infiltrações em residências e também em empreendimentos de modo geral? As causas são as mais variadas, assim, né? Mas tem alguns pontos que são importantes, como o excesso de umidade proveniente do solo, né? Pontos problemáticos dos próprios materiais na execução, né? Muitas vezes problemas de cobertura, né? Que a umidade acaba passando pela laje, problemas de calhas, problemas de algerosas mal executadas, né? Pontos, por exemplo, que existe uma certa fragilidade são encontros de materiais diferentes, né? E aí cada um trabalha de forma diferente em relação ao calor. E nessa forma onde ele se retrai e expande, né? Os dois podem trabalhar de formas diferentes e dar uma ruptura ali, causar fissuras, né? Rachaduras popularmente ditas, e isso é ponto que entra umidade, né? E aí principalmente chuva, né? Algumas questões de umidade também, muitas vezes as pessoas têm dormitórios, né, que não têm uma orientação solar adequada, por exemplo, locais com pouca ventilação também tem proveniência aí de umidade nas alvenarias, muitas vezes, né? Aí ficam aquelas manchas escuras nas paredes, né? Aqueles bolores que a gente chama, acaba se criando fungos, né? São fungos aquilo ali, então isso pode causar até doenças respiratórias no futuro. Então são problemas que uma coisa leva a outra. E existem ambientes mais propícios para infiltrações? A questão do ambiente mais propício a ter infiltração é aquele que possa ter também um excesso de umidade, né? Por exemplo, banheiros, né? Áreas de porão, né? Que tem mais contato com o solo, né? Com a terra propriamente dito, né? Então, esses pontos que pode ter um excesso de umidade no ar, sim, eles podem ser mais propícios a ter problemas de infiltração. Quais medidas devem ser tomadas ou podem ser tomadas já na construção do empreendimento para evitar futuras infiltrações? Sim, é um ponto importante, é um ponto fundamental que a gente tem que ter muito cuidado na hora do desenvolvimento de projeto já, né? Identificar bem esses locais, tá? E conseguir trabalhar de uma forma que tenha uma boa impermeabilização desses pontos, né? Então, se tu vais ter um porão, né? Se tu vais ter um muro de contenção, um muro de arrimo, preparar todas as camadas de impermeabilização do contato dessa parede, né, com o solo direto e trabalhar de forma adequada principalmente os drenos, né, que a gente pode trabalhar com um sistema de drenagem para retirar essa água em excesso,
né? E isso é fundamental, que é uma coisa até pouco trabalhada hoje em dia, né? Então, os próprios clientes hoje, quando contratam profissional, tem que ter muita atenção nesse ponto, tem que cuidar essa situação, né? Coberturas, por exemplo, né? Em determinados pontos, cuidar bem a questão da calha, da algerosa, né? Como vai ser o encontro da tua casa com a casa do vizinho, muitas vezes fica uma algerosa mal executada ali, cria um ponto de entrada de água, né? Em dia de chuva. E aí esse acúmulo de água pode trazer um problema de infiltração para dentro de casa. Nós falamos de medidas na construção, mas e no caso das pessoas que compraram o imóvel já pronto, já tem o imóvel há mais tempo e ele está sofrendo com infiltrações? Quais medidas podem ser feitas para evitar isso, para amenizar e, quem sabe, corrigir até? Às vezes é um problema crônico da edificação, até uma má execução pode levar a um problema de uma solução complexa, né, de algo difícil, mas muitas vezes a solução pode se tornar até fácil, né? Em alguns pontos acaba tendo que se refazer parte de revestimento de piso, né? Muitas vezes retirar piso por completo, né? E refazer todo um processo de impermeabilização de novo, com a aplicação de todas as camadas de mantas, né? E todas as proteções necessárias para que também essa manta nova não perfure depois, né? Então, uma das questões também é essa execução, né? Ter uma equipe altamente especializada e que consiga fazer de forma adequada, né? Dentro de normas de fabricantes, né? Para que não tenham eventuais problemas de infiltração. Coberturas são uma das questões, já citando novamente, né? Que acontece bastante esses problemas. Manutenção periódica, né? A impermeabilização ela vem muito da manutenção do reboco externo da casa também, né? A gente tem que trabalhar o reboco externo para que ele seja impermeável e não deixe esse excesso de umidade entrar, né? Mas muitas vezes também as próprias alvenarias, elas têm muito contato direto com o solo, né? E essa impermeabilização, na época da execução, não foi feita corretamente. E aí se criam aquelas bolhas na parede, que a gente vê muito também, né? Nas casas, né? Onde se afloram, e esse problema é crônico aí de umidade que vem da própria estrutura da casa, da própria fundação. Aí é um problema mais complexo, né, para tu conseguir resolver. Tem solução, mas é uma solução mais complexa. Conforto, beleza e sofisticação. Daqui a pouco a gente te mostra. Responsáveis por acrescentar beleza, sofisticação e conforto ao ambiente, Divan, Chaiselong e Recamier são peças que muita gente confunde por terem design parecido e função semelhante. O desenho das três lembra uma mistura de sofá, cama e poltrona, permitindo que se relaxe com as pernas estendidas. Mas você sabe a diferença entre essas peças? Para acabar com todas as dúvidas, a gente vai te ajudar a diferenciar uma mobília da outra. Vamos começar pelo divã. É a peça mais conhecida, popular nos consultórios de psicanalistas e até emprestou o nome ao título de um livro que virou filme. Minha família é normal, típica, eu diria. Por que é que eu vim aqui se tá tudo tão bem? Por que será que suas crises sempre acontecem nas finais do Campeonato Brasileiro, hein? Mas calha sempre, Mercedes. Muita gente define o divã simplesmente como sofá sem braços, um de seus lados é mais elevado do que o outro, para que quando a pessoa repouse, sua cabeça fique mais alta em relação ao corpo. Os pés também são levemente inclinados, permitindo que o corpo relaxe confortavelmente no centro. O exemplo mais clássico de divã é um modelo assinado pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier.
Já a chaise longue possui encosto e costuma ter um braço alongado no comprimento, para que a pessoa não caia de costas ao estar reclinada. E em muitos casos funciona como cadeira de descanso e até espreguiçadeira. Os modelos clássicos são estofados para proporcionar mais conforto. Em estilo Biedermeier, foi fabricado em 1820 na Suécia. Para encerrar, o recamier, definido como um divã com cabeceira mais alta e levemente curvada. Atualmente costuma-se chamar de recamier qualquer banco sem encosto e com 2 braços como móvel utilizado para a extensão da cama, colocado aos pés dela. Um dos modelos mais populares é o Barcelona, inspirado na poltrona de mesmo nome, criado na década de 20. O programa de hoje chega ao fim. Eu agradeço a tua companhia durante todo esse semestre. E hoje eu não te desejo só uma boa noite, um bom fim de semana, como também um Feliz Natal. E além disso, eu espero que o ano de 2016 seja repleto de realizações e felicidades para todos nós.